Bem-vindos a esta análise dos testemunhos antigos sobre Jesus. Hoje, a gente vai examinar o que fontes fora do cristianismo disseram e também, claro, investigar a confiabilidade dos documentos do Novo Testamento. A nossa fonte principal aqui é um material que compila diversas evidências históricas. Exato. Então, a nossa missão é tentar entender se a narrativa que a gente conhece tem uma base histórica sólida, né? Vamos começar olhando para fora, para os historiadores da época, e depois mergulhar nos próprios textos. Perfeito. E para já dar o tom, um dado curioso. Sabia que mais escritores não cristãos dos primeiros séculos mencionaram Jesus do que mencionaram, por exemplo, Tibério César, o imperador romano da época? É verdade. É surpreendente, né? Interessante, né? Vamos explorar isso. Exatamente. É um ponto de partida, assim, bem interessante. E falando nesses escritores, o nome-chave é Flávio Joséfo. Ah, Josefo. Isso. Ele foi um historiador judeu, viveu mais ou menos entre 37 e 100 depois de Cristo, né? E trabalhou para os romanos. E o ponto crucial, ele não era cristão. Certo. E o que ele disse sobre Jesus? Bom, na sua grande obra, Antiguidades dos Judeus, escrita lá por volta de 93 DC, Joséfo descreve Jesus como um homem sábio. Ele diz que a conduta dele era boa e que ele era conhecido por ser virtuoso. Ok. Ele relata também que muitos judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Menciona que Pilatos o condenou à crucificação, Sim. mas que seus seguidores não o abandonaram e relataram que ele havia reaparecido 3 dias depois e que estava vivo. Isso levou alguns a pensar que ele talvez fosse o Messias. Mas peraí, existe uma controvérsia sobre essa passagem, certo? Eu já ouvi falar que talvez ela tenha sido alterada por copistas depois. Sim, existe um debate sobre isso. Uma versão do texto, que sobreviveu mais na tradição latina, diz que Jesus era um Messias. Afirma categoricamente. Exato. Mas a maioria dos estudiosos hoje acredita que essa afirmação específica foi provavelmente um acréscimo posterior feito por copistas cristãos. O próprio Orígenes, um escritor cristão importante do século II, chegou a afirmar que Joséfo não acreditava que Jesus fosse o Messias. Entendi. A versão que eu citei, essa com talvez fosse o Messias, ela vem de um manuscrito árabe que foi descoberto no século XX. E muitos acreditam que essa representa uma forma mais original, sabe? Talvez não adulterada do texto do Joséfo. Entendi, faz sentido. E ele menciona Jesus em mais algum lugar, além dessa passagem. Sim, e de uma forma menos controversa, na verdade, ao relatar eventos que aconteceram por volta de 62 depois de Cristo, Joséfo menciona a execução de Tiago, o irmão de Jesus, que era chamado Cristo. Nossa, isso é importante. É super significativo. Primeiro, confirma a existência histórica de Jesus e do irmão dele, Tiago. E segundo, corrobora a informação que a gente tem no Novo Testamento de que esse Tiago se tornou uma figura bem importante na igreja de Jerusalém. Faz todo sentido. Mas aí fica a pergunta. Se Jesus foi tão impactante assim, por que Joséfo não escreveu mais sobre ele? Parece pouco, né? É uma ótima pergunta. Olha, uma hipótese bem plausível é a cautela política. Como assim? Joséfo escrevia sobre o imperador Domiciano, que era conhecido por ser meio paranoico com possíveis insurreições, sabe? Sei. Então, falar muito e especialmente de forma positiva sobre um fundador de um movimento crescente e cujos seguidores não adoravam o imperador, isso podia ser bem arriscado para a posição dele, talvez até para a vida dele. Entendi. Uma questão de sobrevivência, talvez. Ok, então temos Joséfo. Quem mais, fora do círculo cristão, mencionou Jesus? Você falou que eram vários. Isso. Além de Joséfo, a nossa fonte lista outros 9 escritores não cristãos que mencionam Jesus ou seguidores dele até uns 150 anos depois da morte de Jesus. 9? Quem são? Tem nomes como Tácito, o grande historiador romano, Plínio o Jovem, que foi governador de uma província romana, Suetônio, outro historiador romano, e até fontes que eram hostis ao cristianismo, como Celso ou o Talmude judaico. Celso?
O Talmud? Exato. No total, somam 10 fontes não cristãs importantes nesse período inicial. 10 fontes. E qual é o ponto-chave dessa lista? É só o número de fontes? O número em si já é notável, né? Especialmente se a gente comparar com as 9 fontes não cristãs que mencionam Tibério César, o imperador, no mesmo período. É verdade, você mencionou isso no começo. Mas o mais fascinante, eu acho, é o que essas fontes que vêm de ângulos diferentes, algumas neutras, outras até hostis, confirmam, coletivamente. O que elas confirmam? Elas concordam em pontos essenciais da história, que Jesus existiu na Judéia na época de Tibério, que era conhecido por sua virtude e por realizar feitos notáveis. Que chamavam de maravilhas, talvez? Isso, ou atos extraordinários. Que ele foi chamado de Messias, que foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, perto da Páscoa judaica. Uhum. E que os seguidores dele, que se espalharam rapidamente, chegando até Roma, acreditavam firmemente que ele tinha ressuscitado, e mais, que o adoravam como Deus, recusando-se a venerar os deuses romanos. Nossa! Então mesmo fontes que não eram, digamos, fãs do cristianismo, acabam corroborando o esqueleto da narrativa do Novo Testamento. Exatamente isso. Essa convergência de testemunhos externos torna muito difícil sustentar aquela ideia de que Jesus foi só uma invenção, uma lenda. Mesmo sem endossar a ressurreição, a divindade, essas fontes confirmam um quadro geral. Certo. Essa corroboração externa é sem dúvida importante. Mas e quanto aos próprios documentos do Novo Testamento? Afinal, são eles que contam a história em detalhes, né? Sim, o foco principal. E isso nos leva a duas perguntas essenciais que a nossa fonte levanta. Primeira, as cópias que a gente tem hoje são fiéis aos documentos originais lá do século I? E segunda, esses documentos originais, eles relatavam a verdade? Ou seja, eles eram historicamente confiáveis? Perguntas cruciais. São mesmo, porque não adianta nada ter cópias perfeitas de uma história inventada, certo? Não ajuda a saber o que aconteceu. Perfeito. Vamos focar na primeira pergunta, então. Temos cópias precisas. Muita gente imagina o Novo Testamento como aquela brincadeira de telefone sem fio, né? Que a mensagem vai passando de boca em boca e se corrompendo toda. É uma imagem comum, sim. Mas não foi assim. A gente está falando de 27 documentos distintos, escritos por 9 autores diferentes. E esses autores eram testemunhas oculares ou pessoas que entrevistaram testemunhas oculares. E eles registraram suas informações de forma independente. Certo. 27 documentos, 9 autores. E como a gente sabe que as cópias que temos hoje são boas? Porque não temos os originais, né? Os autógrafos. Não, os autógrafos mesmo, os documentos originais escritos pela mão dos autores, a gente não tem. Isso vale para praticamente toda a literatura antiga. O que temos são cópias, os manuscritos, Ok. mas a maneira de reconstruir o texto original é comparando essas cópias. A lógica é, quanto mais cópias a gente tem, e quanto mais antigas elas forem, mais perto do original a gente consegue chegar, maior a nossa confiança na reconstrução. Faz sentido. E como o Novo Testamento se sai nesse quesito comparado com outros textos antigos? Ele se sai espetacularmente bem, assim, muito, muito melhor do que qualquer outro texto da antiguidade. É mesmo? Em que sentido? Em termos de quantidade, primeiro. Temos milhares de manuscritos gregos, a nossa fonte fala em cerca de 5.700. 5.700? Isso, só em grego. E mais milhares em outras línguas antigas, siríaco, copta, latim, árabe. Agora, compara isso com a Ilíada de Homero. Que você disse que é a segunda obra mais bem atestada. Exato. A Ilíada tem cerca de 640 manuscritos. Só? Só 640. E a maioria das outras obras clássicas importantes, tipo Platão, Aristóteles, Tácito, elas sobrevivem em apenas umas poucas dezenas de cópias, às vezes menos de 10. Nossa, a diferença é absurda. E quanto à antiguidade dessas cópias do Novo Testamento, elas são muito posteriores aos originais? Não, aí que está outra grande vantagem. A diferença temporal também é muito menor. A gente tem fragmentos do Novo Testamento que são datados já do início do século II. Século II? Quer dizer, poucas décadas depois dos eventos. Exatamente. Talvez até do finalzinho do século I.
O mais famoso é o papiro John Wylands, que é um pedacinho do Evangelho de João, datado ali entre 117 e 138 d.C. Uau! Isso significa um intervalo de talvez 30, 40, 50 anos entre o original e a cópia mais antiga que a gente tem de certeza. Para a Ilíada, esse intervalo é de uns 500 anos. 500? 500 anos. E para a maioria das outras obras clássicas, a gente está falando de mais de 1000 anos de intervalo entre o autor e a cópia mais antiga. 1000 anos? Caramba! Além disso, a gente tem manuscritos de livros inteiros do Novo Testamento já a partir do ano 200 DC, e cópias contendo a maior parte do NT, incluindo todos os evangelhos, de cerca de 250 DC. Então, a quantidade enorme de cópias e a proximidade temporal com os originais são os pontos fortes para dizer que o texto é confiável. São 2 pontos fortíssimos. E tem um terceiro ainda. Qual? As citações dos chamados pais da Igreja. Eram líderes cristãos do século II e III, como Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano. Ah, sim. Eles citaram o Novo Testamento tantas, mas tantas vezes nos escritos deles, a fonte menciona um número impressionante, mais de 36 mil citações, que mesmo se todos os manuscritos do Novo Testamento tivessem sido perdidos, Nossa! como o imperador Diocleciano até tentou fazer lá em 303 d.C., queimando escrituras, Que loucura! a gente poderia reconstruir quase todo um Novo Testamento, com exceção de pouquíssimos versículos, só a partir dessas citações deles. Isso é incrível. Mas mesmo com tantas cópias, não existem erros ou variações entre elas? Eu já ouvi falar em milhares de erros no Novo Testamento. Isso não compromete a precisão? É uma questão importante, existem variações sim. Os especialistas chamam de leituras variantes. Mas olha, a vasta maioria dessas variantes é absolutamente trivial. Trivial como? Diferenças de ortografia, que eram comuns na época, a ordem das palavras numa frase, o uso de sinônimos, coisas que não mudam em nada o sentido do texto. Quando se fala em 200 mil erros, parece assustador, né? Parece sim. Mas imagina assim, uma única letra errada numa palavra, num manuscrito. Se esse manuscrito foi copiado, digamos, 2000 vezes com aquele mesmo erro, isso conta como 2000 erros ou variantes. Mas o impacto no significado do texto é mínimo, ou nenhum. Entendi. É mais uma questão de contagem do que de significado. Exatamente. Estudiosos muito respeitados na área, como Bruce Metzger, estimaram a precisão do texto do Novo Testamento em cerca de 99,5%. 99,5%. Isso é um nível de pureza textual altíssimo. Comparativamente, a Ilíada, como falamos, tem uma precisão estimada em 95%, o Mahabharata, o épico hindu, uns 90%. Sir Frederick Kenyon, que foi diretor do Museu Britânico e um grande especialista em manuscritos antigos, disse que a substância do texto bíblico é essencialmente certa e que isso é algo que não pode ser dito sobre nenhum outro livro antigo do mundo. Que afirmação forte. Então, resumindo essa parte, a quantidade e a antiguidade das cópias, junto com as citações dos pais da Igreja, nos dão uma confiança muito, muito alta de que o texto do Novo Testamento que temos hoje é extremamente próximo do original. A resposta para a primeira pergunta, então, é sim. É um sim bem fundamentado, historicamente falando. Mas isso nos leva direto para a segunda pergunta, que talvez seja ainda mais crucial, né? Ok, temos um texto preciso, mas ele é uma cópia precisa de fatos históricos ou de uma ficção bem preservada? O Novo Testamento é historicamente confiável? Exato, a questão da historicidade. O que a gente quer saber é se os eventos centrais que ele narra, Jesus ensinando, realizando milagres, sendo crucificado e, crucialmente, a alegação da ressurreição e das aparições, se essas coisas de fato aconteceram. Uhum. E aqui, a nossa fonte sugere usar critérios que os historiadores normalmente aplicam a quaisquer documentos antigos para avaliar se são confiáveis ou não. Que tipo de critérios são esses? São vários testes, na verdade. Coisas como o testemunho que o documento traz é antigo, ele vem de testemunhas oculares dos eventos. Ok, testemunho antigo, testemunho ocular. Isso.
São múltiplas testemunhas oculares independentes umas das outras. Essas testemunhas eram, em geral, pessoas dignas de confiança. Existe alguma evidência externa, tipo arqueologia ou outros escritos, que corrobora o relato? Corroboração externa? O testemunho vem só de amigos ou também de inimigos? Existe testemunho hostil que confirma algum ponto? E um critério interessante: o testemunho inclui detalhes que são meio embaraçosos ou desfavoráveis para os próprios autores ou para as figuras que eles admiram? Detalhes embaraçosos. Por que isso seria importante? Porque as pessoas geralmente não inventam detalhes que as colocam numa luz ruim, né? Se esses detalhes estão lá, aumenta a chance de serem relatos honestos. Entendi. São vários testes, então. Antes da gente começar a aplicar o primeiro, sobre a antiguidade, que a gente já até falou um pouco. A fonte menciona algumas objeções comuns que as pessoas levantam contra a confiabilidade histórica do NT, certo? Talvez seja bom a gente esclarecer essas objeções primeiro. Sim, acho uma boa ideia. Ajuda a limpar o terreno. Uma objeção bem comum é aquela: a história não pode ser conhecida com certeza. Sim, o ceticismo sobre conhecimento histórico em geral. Exato. Mas isso é um pouco autocontraditório, né? Porque se a história não pode ser conhecida de forma alguma, então a pessoa que diz isso também não poderia afirmar que o relato do Novo Testamento é falso. Afinal, dizer que algo é falso também é uma afirmação histórica. É verdade. Exige conhecimento do que realmente aconteceu para dizer que o relato está errado. Justamente. O conhecimento histórico, claro, não é como a matemática. Ele trabalha com probabilidades, buscando o que é mais razoável acreditar com base nas evidências disponíveis. É mais como um júri num tribunal, que busca certeza além da dúvida razoável. Negar totalmente a possibilidade de conhecer a história nos deixaria sem poder afirmar nada sobre o passado, nem que o cristianismo é verdadeiro, nem que é falso. Entendi. É um dilema. Outra objeção que sempre aparece é sobre os milagres, imagino. Muita gente diz, tem milagre no meio, então não pode ser história, deve ser lenda. Exatamente. Esse é um argumento filosófico, na verdade, não histórico. Ele pressupõe, desde o início, que milagres são impossíveis. Uma pressuposição antissobrenatural? Isso. Mas se a existência de um Deus que pode talvez intervir no mundo é considerada uma possibilidade e a nossa fonte explora isso em outros contextos, né? Então os milagres não podem ser descartados só por serem milagres. A questão passa a ser: existe evidência suficiente para acreditar que eles ocorreram naquele caso específico? A presença de relatos de milagres não invalida automaticamente um documento como fonte histórica. Eles precisam ser avaliados criticamente, como qualquer outra alegação. Certo. E a questão do viés dos autores? Eles eram cristãos? Eram convertidos? Acreditavam naquilo que escreviam? Isso não os torna automaticamente tendenciosos e, portanto, não confiáveis como historiadores? Olha, é inegável que eles tinham um ponto de vista. Eram crentes, como você disse, tinham um forte viés a favor de Jesus e da mensagem cristã. Mas aí a pergunta crucial é: por que eles se tornaram crentes? O que os levou a isso? Exato. Pensa bem, eles eram judeus na maioria, tiveram que abandonar tradições religiosas e culturais muito antigas e valiosas para eles, enfrentaram rejeição da própria comunidade, perseguição pelas autoridades judaicas e romanas, tortura e, muitos deles, uma morte horrível. É verdade, a história da igreja primitiva é marcada por isso. Então, qual seria o benefício de inventar uma história, especialmente a da ressurreição, que foi o ponto central, se isso só lhes trouxe sofrimento e morte? Poder, eles não ganharam poder terreno. Dinheiro, não ficaram ricos. A conversão deles diante dessas consequências tão negativas pode ser vista, na verdade, como um forte indício de que eles estavam convencidos de ter testemunhado algo extraordinário e verdadeiro. É um argumento forte. O custo da crença deles. E tem mais. Ter uma convicção forte não significa automaticamente que a pessoa vai mentir ou distorcer os fatos deliberadamente. Pelo contrário.
Às vezes, a paixão por uma causa pode até motivar um cuidado maior com a precisão para garantir a credibilidade da mensagem. Pensa nos sobreviventes do Holocausto escrevendo suas memórias. Eles são apaixonados, têm um ponto de vista claro, mas isso os motiva a serem precisos, não o contrário. É um bom ponto. Todo historiador tem um ponto de vista. O importante é analisar a evidência que eles apresentam, os fatos que relatam e ver se eles se sustentam apesar do viés que, sim, existe. Certo. Acho que essas objeções ficam bem esclarecidas. Então, vamos voltar aos testes históricos. O primeiro era: o testemunho é antigo o suficiente? A gente já viu que as cópias são antigas, mas e os documentos originais? Quão perto dos eventos eles foram escritos? Sim, a evidência aponta para datas muito antigas, bem dentro do período de vida das testemunhas oculares ou, no máximo, dos contemporâneos delas. A gente já mencionou alguns pontos. Sim, as citações dos pais da igreja. Exato. Primeiro, a gente sabe com certeza que quase todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos e circulando antes do ano 100 depois de Cristo. Por quê? Porque líderes cristãos importantes dessa época, como Clemente de Roma, que escreveu por volta de 95 depois de Cristo, e Inácio e Policarpo, que escreveram ali por volta de 107 e 110 depois de Cristo, eles citam extensamente esses livros em seus próprios escritos. E eles estavam em lugares diferentes, né? Roma, Esmirna. Exatamente, o que implica que os originais já tinham tido tempo de circular bastante antes dessas datas. Ok, antes de 100 DC. Dá para ir mais para trás? Dá sim. Existe um argumento muito forte de que a maioria dos livros foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo. Antes de 70? Por quê? Pela ausência de menção à destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos, que aconteceu naquele ano em 70 DC. Ah, a queda de Jerusalém. Isso, Jesus tinha previsto essa destruição, tá lá nos evangelhos. E esse evento foi absolutamente catastrófico para o judaísmo, algo como 11 de setembro, mas talvez numa escala ainda maior de impacto para a identidade judaica da época. Com certeza. Seria muito estranho se os livros do Novo Testamento, escritos por judeus e para comunidades com fortes raízes judaicas, não mencionassem um evento dessa magnitude, especialmente se ele já tivesse acontecido. Pelo contrário, alguns textos, como o Evangelho de João ou a Carta aos Hebreus, falam do templo como se ele ainda estivesse funcionando normalmente. O argumento do silêncio, mas um silêncio significativo nesse caso. Exatamente. A ausência dessa menção sugere fortemente que eles foram escritos antes de 70 DC. Isso já adianta bastante a data para a maioria dos livros, e dá para ser ainda mais específico com alguns deles. Sim. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, ele narra a história da igreja primitiva com muitos detalhes, menciona o martírio de Estevão, a morte de Tiago, irmão de João. Mas ele termina de forma meio abrupta. Como assim abrupta? Ele termina com o apóstolo Paulo vivo, em prisão domiciliar em Roma, aguardando o julgamento, e com Tiago, irmão de Jesus, ainda vivo e liderando a igreja em Jerusalém. E o que isso significa? Significa que o livro provavelmente foi escrito antes dos eventos posteriores que a gente conhece por outras fontes históricas. A gente sabe por Joséfo que Tiago foi morto em 62 depois de Cristo. Ah, aquele que Joséfo mencionou? Esse mesmo. E a gente sabe por outras tradições que Paulo foi executado durante a perseguição de Nero, que reinou até 68 depois de Cristo, provavelmente por volta de 64 ou 65. Se Atos não menciona essas mortes tão importantes para a história que ele conta, a conclusão mais lógica é que ele foi escrito antes delas acontecerem, ou seja, antes de 62 depois de Cristo. Nossa, antes de 62. Isso é bem cedo. Muito cedo. E se Atos é de antes de 62, o Evangelho de Lucas, que o próprio autor disse era a primeira parte da mesma obra, escrita para o mesmo Teófilo, tem que ser anterior a isso. Talvez por volta de 60 depois de Cristo ou até final dos anos 50. Entendi. Lucas antes de Atos. E os outros evangelhos? Marcos, Mateus, João? Bom, a maioria dos estudiosos acredita que Marcos foi escrito antes de Lucas e que Lucas usou Marcos como uma de suas fontes.
O próprio Lucas diz no início do evangelho dele que investigou cuidadosamente as fontes de testemunhas oculares que existiam antes dele. Ah, sim. Lucas 1. Isso. Então, se Lucas é dos anos 60, ou final dos 50, Marcos provavelmente é de meados ou final dos anos 50 DC. Talvez até antes, se aqueles fragmentos disputados dos manuscritos do Mar Morto forem mesmo de Marcos. Certo. E Mateus e João? As datas de Mateus e João são mais debatidas, mas muitos os colocam também antes de 70 DC, por razões semelhantes, ou talvez um pouco depois, mas ainda no século I, dentro do alcance das testemunhas oculares ou de seus discípulos diretos. E existe algo ainda mais antigo que os evangelhos? Com certeza, as cartas do apóstolo Paulo. Várias delas são consideradas os documentos mais antigos do Novo Testamento. Por exemplo, 1 Coríntios. 1 Coríntios. Quando foi escrita? A data mais aceita é entre 55 e 56 DC. E nessa carta tem uma passagem famosíssima no capítulo 15, onde Paulo cita um credo. Um credo? Tipo uma declaração de fé. Exatamente. Uma fórmula resumida que já circulava nas igrejas. Paulo diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. E aí ele lista os fatos essenciais. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu a várias pessoas e grupos. Ele lista as aparições? Sim, ele menciona aparições a Pedro, Cefas, depois aos 12 apóstolos, depois a mais de 500 pessoas de uma vez. 500 pessoas? Depois a Tiago, o irmão de Jesus, depois a todos os apóstolos e, por último, a ele mesmo, Paulo. Uau! E qual a importância desse credo? O ponto crucial é a data desse credo. A maioria dos estudiosos, incluindo muitos críticos céticos, concorda que Paulo recebeu esse credo muito cedo. Eles datam a origem dessa fórmula de fé entre apenas 18 meses e, no máximo, 8 anos depois da crucificação de Jesus. 18 meses a 8 anos. Mas isso é quase imediatamente depois. Exatamente. É cedo demais para a gente falar que a história da ressurreição é uma lenda que se desenvolveu lentamente ao longo de décadas. Aqui a gente tem um testemunho sobre a crença central na ressurreição e nas aparições que remonta quase aos próprios eventos. E Paulo escreveu isso nos anos 50. Nos anos 50, desafiando os leitores em Corinto a verificar os fatos, dizendo inclusive que a maioria daquelas 500 testemunhas ainda estavam vivas na época em que ele escrevia. Isso é muito forte. É fortíssimo. E outras cartas de Paulo são talvez ainda mais antigas. Gálatas é frequentemente datada de 48 DC. 1 Tessalonicenses por volta de 50, 54 DC. Romanos 57, 58 DC. Todos documentos muito antigos. Então a conclusão geral sobre a antiguidade é que os escritos são, de fato, muito próximos dos acontecimentos que descrevem. Sim, a evidência aponta fortemente nessa direção. Mesmo estudiosos que eram bastante críticos em relação à visão tradicional, como John A.T. Robinson, no livro dele Redating the New Testament, acabaram propondo que a maior parte do NT, incluindo os evangelhos, foi escrita antes de 70 DC, ali entre 40 e 65 DC. Até os críticos. Sim, e o famoso arqueólogo William F. Albright, uma autoridade em arqueologia bíblica, concluiu que não existe nenhuma base sólida para datar qualquer livro do Novo Testamento depois de 80 DC, e que provavelmente foram todos escritos por judeus batizados entre os anos 40 e 80 DC, mais provavelmente entre 50 e 75 DC. Isso os coloca firmemente dentro do período das testemunhas oculares ou de pessoas que as conheceram diretamente. O teste do testemunho antigo é muito bem satisfeito. Ok, isso é bem convincente. Mas aí alguém poderia argumentar. Tá, mesmo que tenha sido escrito 15, 20, 30, 40 anos depois, ainda assim é um tempo considerável. A memória humana não falha, a história não pode ter sido distorcida nesse intervalo? É um ponto válido, e a memória humana falha, claro. Mas a gente precisa considerar alguns fatores importantes nesse contexto específico. Primeiro, como já falamos, eventos de grande impacto emocional, como a ressurreição teria sido para os discípulos, tendem a ser lembrados com mais vividez e por mais tempo.
Pense em eventos marcantes da nossa história recente. Tipo o 11 de setembro ou o assassinato do Kennedy para a geração anterior. Exato. As pessoas lembram onde estavam, o que sentiram. A carga emocional ajuda a fixar a memória do evento central. Segundo, a cultura da Palestina do século I era predominantemente oral. As pessoas eram treinadas desde cedo a memorizar e transmitir informações com precisão, especialmente ensinamentos religiosos. A tradição oral era mais forte que a escrita para a maioria? Sim, e aqueles credos curtos que a gente mencionou, como o de 1 Coríntios 15, são um exemplo perfeito de como a informação essencial era encapsulada em fórmulas fáceis de memorizar e transmitir sem corrupção. O Gary Habermas identificou mais de 40 desses possíveis credos no Novo Testamento. 40? Nossa. E terceiro, tem pesquisas históricas sobre a rapidez com que lendas se formam. Um historiador de Roma Antiga, A.N. Sherwin White, estudou isso e concluiu que leva pelo menos 2 gerações para que elementos míticos consigam suplantar o núcleo histórico de um evento, especialmente enquanto as testemunhas oculares ainda estão vivas para contestar as distorções. 2 gerações. E isso seria bem mais que os 15, 40 anos que a gente está falando. Exatamente. O William Lane Craig também argumenta fortemente nesse sentido. A gente vê isso hoje, né? As tentativas de negar o Holocausto, por exemplo, ganham mais força justamente agora que as últimas testemunhas oculares estão morrendo. Mas os testemunhos escritos e registrados delas resistem. No caso do Novo Testamento, os documentos foram escritos enquanto as testemunhas ainda viviam. Faz sentido. Mas ainda assim, por que eles não escreveram imediatamente? Por que esperar alguns anos, mesmo que poucos, se foi tão importante? É uma pergunta natural. Várias razões são possíveis e provavelmente foi uma combinação delas. Como falamos, a preferência inicial pela comunicação oral numa cultura oral. Talvez uma expectativa inicial de que Jesus voltaria muito em breve, tornando registros escritos menos urgentes. Achavam que o fim estava próximo. Possivelmente. A necessidade de escrever pode ter surgido mais fortemente com a expansão geográfica do cristianismo, para garantir a unidade da mensagem entre comunidades distantes. E também não podemos descartar que alguns escritos tenham sido feitos muito cedo. Talvez Marcos tenha sido escrito já nos anos 30, como alguns sugerem, baseados nos fragmentos do Mar Morto ou em outros indícios textuais. É possível. E o próprio Lucas menciona que já existiam outras narrativas escritas antes dele começar a dele, Lucas 1.1. O ponto crucial, talvez, não seja só a data do documento final que chegou até nós, mas a antiguidade das fontes que esses autores usaram. E como vimos com o credo de 1 Coríntios 15, essas fontes podem remontar quase aos próprios eventos. A informação é antiga. Entendi. A antiguidade da informação é chave. Mas e o argumento contrário? Se foi um evento tão impactante, com centenas de testemunhas como Paulo menciona, não deveria haver mais testemunhos escritos? Talvez daquelas 500 pessoas? Por que só temos os 27 livros do NT? É outra questão pertinente. Mas primeiro vamos lembrar, a gente tem mais testemunho escrito para Jesus do que para Tibério César, o imperador romano. É verdade. 43 autores mencionando Jesus contra 10 mencionando Tibério e incluindo os cristãos. Exato, e temos 9 autores diferentes dentro do Novo Testamento que eram testemunhas oculares ou contemporâneos próximos, escrevendo 27 documentos distintos. Isso já é um corpo de testemunho substancial para qualquer figura da antiguidade. Isto por esse ângulo. Esperar muito mais do que isso talvez ignore algumas realidades da época. Primeiro, a cultura oral e o alto índice de analfabetismo, especialmente na Galileia do século I, de onde vieram muitos dos primeiros seguidores. Escrever não era algo comum para todos. Sim, a maioria não sabia ler nem escrever. Segundo, mesmo hoje, quantas pessoas que testemunham um evento importante realmente sentam e escrevem um livro sobre ele? É uma minoria. Terceiro, a taxa de sobrevivência de documentos antigos é baixíssima. Por que a gente esperaria que os escritos de camponeses ou pescadores da Galileia sobrevivessem por 2000 anos mais do que os de autores mais proeminentes? É um bom ponto. A preservação é quase um milagre em si. E quarto, a gente tem, sim, o testemunho de testemunhas oculares nomeadas entre aqueles 500 que Paulo menciona.
Os apóstolos estavam lá, Tiago estava lá, o próprio Paulo se inclui. O testemunho deles está registrado nos evangelhos, em Atos, nas cartas. O Craig Blomberg também aponta outros fatores: as origens humildes do cristianismo, a localização remota da Palestina em relação aos centros do Império Romano, a baixa taxa de sobrevivência geral de histórias greco-romanas e o foco limitado que essas histórias davam a figuras judaicas menores. Então, o que temos é, na verdade, bastante significativo. Ok, acho que isso cobre bem a questão da antiguidade e as objeções relacionadas. Vamos fazer um pequeno balanço, então, antes de talvez prosseguir. A gente viu confirmações bem significativas de historiadores não cristãos, como Joseph, sobre a existência de Jesus e do movimento inicial. Sim, e também de outras fontes, como Tácito, Plínio, o Talmude, que corroboram o quadro geral, mesmo sendo neutras ou hostis. Depois, a gente estabeleceu que possuímos cópias do Novo Testamento, que são notavelmente precisas e fiéis aos originais, com uma base de manuscritos muito superior a qualquer outra obra da antiguidade. Exato, a questão da transmissão do texto é muito forte para o NT. Temos um texto muito confiável. E agora vimos que esses documentos passam muito bem no primeiro teste crucial de confiabilidade histórica. Eles são antigos, foram escritos em um período muito próximo aos eventos que narram, provavelmente dentro do tempo de vida das testemunhas oculares, e são baseados em fontes e testemunhos que remontam quase aos próprios eventos, como aquele credo de 1 Coríntios 15. A antiguidade está bem estabelecida. Também abordamos algumas objeções comuns sobre a possibilidade de conhecer a história, o problema dos milagres e a questão do viés dos autores, mostrando que elas não são obstáculos intransponíveis para a investigação histórica. Sim, são pontos importantes de esclarecer, mas que não invalidam a análise das evidências. Então, o que tudo isso significa para alguém que está tentando entender a base histórica desses relatos do Novo Testamento? Qual o saldo até aqui? O saldo é que a gente não pode simplesmente descartar o Novo Testamento como se fosse uma coleção de lendas tardias, mitos que surgiram séculos depois dos fatos, ou como um texto cuja forma original se perdeu no tempo. Não é o caso. A base documental, tanto a precisão do texto que temos quanto a sua origem antiga, é excepcionalmente forte pelos padrões normais da investigação histórica. Então a base é sólida. Históricos que mencionamos. Como o testemunho ocular em si, a corroboração. Exato. A natureza desse testemunho, se ele vem de múltiplas fontes independentes, se há confirmação externa na arqueologia ou em outros textos, se inclui aqueles detalhes embaraçosos, tudo isso precisa ser analisado. Certo, esse é o próximo passo lógico para aprofundar a análise. Mas, por agora, acho que fica uma reflexão interessante, né? Considerando esses detalhes específicos e verificáveis, que estão incorporados até mesmo em declarações de fé tão antigas, como aquela que Paulo registrou, que já circulava poucos anos depois da morte de Jesus, Aquele credo é impressionante. e pensando no impacto que isso teve, levando pessoas a arriscar absolutamente tudo por essa crença. O que isso implica sobre a natureza do evento que eles acreditavam ter testemunhado? Que tipo de evento provocaria uma reação tão imediata, tão radical e tão duradoura? É uma pergunta fundamental, né? O que poderia explicar essa origem tão explosiva e essa convicção tão inabalável dos primeiros seguidores? Exato. É algo para a gente pensar até a nossa próxima exploração desses temas.